Como funciona a esterilização dos materiais? A autoclave realmente ela é rentável para nós profissionais? Olá, meu nome é Michele Barril, sou formada em cosmetologia e estética e desenvolvo personalidades de sobrancelhas há mais de 15 anos. E hoje eu venho te ensinar a como esterilizar os materiais corretamente e conhecer o uso correto da autoclave. Mas antes precisamos entender o básico sobre biossegurança. O que é biossegurança? Bio vem de vidas e segurança, ou seja, segurança da vida. Dentro da biossegurança nós temos alguns tipos classificados como riscos. Entre eles, o risco físico, que é quando estamos operando equipamentos, e também a questão do ambiente, né? Seja com muito calor, muito frio. Isso é um risco físico. Temos o risco químico, que se refere à contaminação através da via respiratória e também da pele. Ou seja, contato com material químico, gases, radiação, isso envolve a questão de riscos químicos. E o risco biológico, que é onde a gente se encaixa muito referente à nossa profissão, que é quando a gente tem a contaminação via ao sangue, urina, fezes e saliva também. Então assim a gente se classifica mais nesse risco biológico. Mas temos também o risco ergonômico, que também cabe à nossa profissão tomar cuidado, que é em relação à nossa postura. Ou seja, conforme você vai atendendo muitas clientes numa má postura, você pode ir se prejudicando ao passar do tempo. Então você precisa também ter cuidado em relação a isso. Bom, você já entendeu então quais são os riscos que nós temos, né? E também precisamos entender em relação aos conceitos de biossegurança. Dentro dos riscos que a gente se encaixa na nossa profissão, a gente precisa executar alguns processos. E entre eles temos os conceitos de biossegurança em relação à limpeza, desinfecção, asepsia, esterilização e por aí vai. Cada uma com uma finalidade. E a gente precisa entender um pouquinho a finalidade de cada um desses conceitos, né? Eu sei que é um pouco confuso, mas eu já peço para você, pegue caneta e papel e anote tudo. Assim que você tiver dúvida, você recorre à sua anotação para que você possa fazer todo o processo corretamente e assim segurar da sua vida como profissional e também do seu cliente. Vamos começar então com a limpeza. A limpeza é fazer a retirada dos resíduos, né? Então remover de forma física, seja com água, sabão neutro ou detergente. Essa é a forma de limpeza. Desinfecção é a eliminação, a remoção de alguns micro-organismos. E para que a gente faça isso, a gente pode estar utilizando o álcool 70, o detergente enzimático, a clorexidina e entre outros também como o cloro ativo. Depois a gente tem a asepsia, que é o conjunto de algumas medidas para que a gente também consiga fazer a remoção de alguns micro-organismos. Entre os produtos utilizados, a gente pode estar fazendo a utilização do álcool 70, principalmente na higienização das nossas mãos, e também o EPI, os EPIs. O que seriam os EPIs? É a máscara, a luva, a touca, o nosso jaleco, tá? E temos também a antisepsia, que é quando a gente vai fazer a eliminação de micro-organismos em pele viva, ou seja, no local onde você vai realizar o procedimento. Então a gente precisa fazer a higienização correta, seja com álcool 70, clorexidina ou até mesmo hoje cosméticos que a gente tem, que já tem ativos que vão fazer essa limpeza correta da pele, para que não haja nenhum tipo de contaminação ali durante o nosso procedimento. E o principal entre todos eles é a esterilização. A esterilização a gente pode fazer de duas maneiras. Ou química, que é onde a gente utiliza o álcool ou o cloro ativo, que ele vai estar eliminando micro-organismos vegetais. E a esterilização através de dois aparelhos, que podem ser a autoclave, que é um calor úmido com pressão, que eu falo para as minhas alunas que chega a ser realmente uma panela de pressão, ou a estufa, que é um calor seco. Porém, nós temos que
investigar diante a vigilância sanitária se na sua região você pode usar a estufa ou não, tá? Eu gosto muito da autoclave, é o que eu uso, para mim dá super certo e eu acho que o meio de descontaminação de qualquer tipo de micro-organismo ocorre ali através da autoclave, tá? A gente vai então ver o processo correto de como fazer essa higienização, essa limpeza e essa esterilização. O que a gente vai precisar para fazer então a limpeza dos nossos materiais antes de colocar em processo de esterilização? Eu deixo todos reservados conforme eu vou utilizando em um recipiente separado dos meus outros materiais, e quando eu tenho uma quantidade, então eu vou e faço o processo de higienização, de limpeza para esterilização, tá? Aqui a gente vai tirar todos os resíduos de pelo, de pele, antes de entrar em processo ali, que a gente vai ser o próximo passo que eu vou mostrar para vocês. Então vamos precisar de uma escovinha, de um detergente neutro para fazer essa limpeza. O que dá para fazer é você colocar uma quantidade aqui no recipiente de detergente neutro para facilitar, tá? Coloque um pouquinho de água. E com o auxílio da escovinha, você vai esfregando com água corrente o seu material. Enxague bem e vá largando em outro recipiente com água, onde a gente vai incluir depois o detergente enzimático, depois de todo esse material higienizado, limpo, né? A escovinha esfregue bem por dentro. Enxague. Lembrando que é necessário você utilizar luvas para fazer esse processo, porque o material está contaminado. E agora, nessa água que eu coloquei aqui, com os materiais já limpos, eu vou acrescentar nessa quantidade de água que tem 500 ml, eu vou completar com uma meia tampinha, que no caso seria meio ml de detergente enzimático, tá? Cada marca de detergente vai ter uma orientação de uso. Esse aqui, no caso, ele orienta que você utilize 1 litro de água para 1 ml de detergente enzimático. Mas como eu não tenho muito material aqui no vídeo, eu vou usar então a metade da medida, seja 500 ml de água para meio ml de detergente enzimático, que vai dar praticamente um pouquinho menos de uma tampinha. Coloque junto nessa água e você vai tampar esse recipiente e vai deixar agir por 10 minutos. Retire sua luva e você vai descartar até que tenha a ação do nosso material aqui. Agora que já agiu o meu detergente enzimático, 10 minutos junto com a água, nós vamos entrar no outro processo. Vamos colocar outra luva. Nós vamos enxaguar esse material em água corrente. Nós vamos pegando, enxaguando e em seguida já secar o material, tá? Então, a gente utiliza muito papel toalha. Por isso que é importante você ter uma pia adequada e um suporte onde você coloca o seu papel toalha para secar o material e fazer esse processo. Então, a gente vai secando. Mesmo secando ele, eu pego o meu álcool 70 e dou mais uma passadinha. Em um outro recipiente, forradinho com papel toalha, eu vou largando o meu material. É um processo que eu sei que muitos profissionais realmente não fazem, tá? Mas lembre que isso é importante não só em questão ao seu cliente, é importante em questão a você como profissional. Se você tem amor à sua vida, à sua saúde, você vai lembrar disso. Material finalizado para ir para o último passo agora, onde a gente vai embalar eles
nas embalagens próprias para autoclave e eu vou ensinar como fazer o processo da esterilização na autoclave. Vamos para o nosso último passo então para efetuar a nossa esterilização, tá? A autoclave que eu utilizo é esse modelo aqui, que eu falo que parece uma panela de pressão. Tem vários modelos no mercado, então cada modelo a gente tem que seguir as orientações do fabricante para utilizar corretamente. Dentro da autoclave a gente vai estar encontrando essa bandejinha aqui, aonde vamos colocar todos os nossos materiais já embalados separadamente, dividindo por essa grade que vai dentro da autoclave, tá? Então aqui eu já adiantei com alguns materiais para que facilite o nosso vídeo. Lembrando que a gente precisa utilizar a água destilada, não é água da torneira, senão você vai danificar o seu material, o seu equipamento. Você precisa comprar essa água destilada que é própria ou ionizada. Então, nesse equipamento dessa marca, nós vamos colocar 200 ml de água destilada. Aqui eu já coloquei 100 e eu vou colocar mais 100. Então, 200 ml de água destilada. Vamos acabar de embalar os nossos materiais, como eu falei em outros vídeos. Eu gosto de separar o kitzinho para cliente. Então, eu vou colocar a minha tesourinha de ponta reta, uma pinça agulha ponta fina, né? Uma pinça reta e o meu bisturi. Essas embalagens a gente consegue encontrar em grande quantidade, por um valor bem acessível. Tem que estar bem embalada e bem lacrada, tá? Tem algumas embalagens que a gente compra em rolo que você vai cortar elas e vai fechar com uma fita própria, mas eu prefiro assim que é mais prático. Elas têm uma sinalização aqui, uma faixa, que depois de esterilizado vai mudar de cor. Então, vamos colocar aqui, colocar as nossas embalagens dentro da autoclave, fechá-la, igual uma panela de pressão, nesse caso aqui. Certifique que dá bem fechadinha. E daí sim é simplesmente apertar o botão e deixar o processo acontecer de esterilização com o vapor úmido. Como é úmido e é realmente parecido com uma panela de pressão, vai sair um barulho, vai sair tipo uma fumacinha. Quando ela acabar o processo, ela vai se desligar sozinha, ligando a outra luz que está esterilizada, e você precisa deixar a panela sair todo o vapor. E quando abrir a panela novamente, se for dessa marca, tome cuidado, né, com o rosto. Abra com cuidado, retire a tampa e às vezes, se ainda estiver quente, com uma espátula você retira as embalagens e deixa esfriar. No meu caso, eu gosto de abrir ela e deixar ela assim até esfriar bem, para depois eu possa retirar e não me queimar. Mas se você não tem condições de comprar uma autoclave, uma estufa, o que você deve fazer? Você deve utilizar então materiais descartáveis. Quando a gente fala materiais descartáveis, é o material que você vai utilizar e você vai descartar. Mas a gente precisa pensar o custo e benefício de tudo isso, né? Você vai ter que estar sempre se preocupando em comprar o seu material descartável, algo que você vai investir e você vai jogar fora. Quando você investe numa autoclave, você vai ter ela por muito tempo. Sem contar que o material que você vai precisar para fazer o processo de higienização e esterilização também sai em conta. Então você precisa colocar na ponta do lápis para ver o quanto isso vai ser rentável a longo prazo. Sem contar que a questão do descartável, a gente também vai gerando mais lixo, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Hoje no mercado a gente tem pinças e também equipamentos de esterilização de vários valores. Em relação à autoclave, a gente encontra aí em média de R$ 1.200 até R$ 5.000 uma autoclave. Mas vale a pena porque você paga ela e depois você vai ter ela por muito tempo. A minha eu acabei comprando usada. Vi que as condições estavam ok e eu paguei R$ 1.200. E eu tenho ela já há mais de 5 anos e eu nunca me incomodei com a minha autoclave.
A pinça esterilizável que você vai comprar e vai descartar, você vai pagar em torno aí um potinho com mais 120 pinças descartáveis na base de uns R$110, R$120. Mais ou menos vai sair R$1 por pinça, né? Ou seja, por atendimento. Então você tem que contabilizar isso também na hora de você gerar o valor que você vai cobrar do seu procedimento para sua cliente. Se você compra uma pinça de ácido inoxidável que você vai poder esterilizar, você paga uma pinça em torno de R$15 a R$80, dependendo da marca e a qualidade, e você vai estar reutilizando ela após esterilizar o material. Então também vai te durar mais, né? Então você precisa pensar e refletir sobre isso, o que vale mais a pena em relação à sua condição agora no momento. E é lógico que nós vamos ter sim materiais que não tem como reutilizar ou esterilizar, que são os nossos EPIs, né? Quando a gente fala de luva, máscara e touca. Esses são materiais realmente descartáveis. E a gente precisa entender que a gente precisa descartar esse material também no lixo correto. Aqui eu tenho dois lixos, eu tenho o lixo comum, que não é um lixo que está contaminado, e a outra lixeirinha que está sinalizada que é um lixo contaminado, né? Seja luva, máscara ou touca. Então você tem que se informar como você vai fazer o descarte desse material contaminado. Hoje a gente tem outros materiais que a gente utiliza no método MV Braus, que é o acabamento personalizado, que é quando a gente fala do bisturi com a lâmina. O bisturi a gente vai poder esterilizar na autoclave, tá? Já a lâmina, ela é uma lâmina descartável. Você vai utilizar ela, vai remover com cuidado e vai descartar. Esse descarte você pode fazer numa caixinha chamada Descarpac, que é onde a gente coloca materiais pérfluos cortantes, contaminados, e também vai precisar contratar uma empresa para recolher essa caixinha. Caso você não tenha condições de fazer isso, não tenha uma grande demanda desse descarte de outros materiais contaminados, você pode pegar uma garrafinha PET e descartar a sua lâmina dentro dela, reservar e também direcionar ao lixo correto, para que ninguém se machuque e se corte com aquela lâmina. Hoje um bisturi está em média no mercado entre R$10, R$20. Eu compro todos os meus produtos na internet, porque hoje a gente consegue sim materiais muito bons na internet com um valor muito acessível. A lâmina a gente consegue comprar em caixinhas. Essa caixinha vem em torno de umas 100 lâminas e você vai pagar aí na caixinha também entre R$35, R$50 até R$60, dependendo da marca. Mas pesquisando você consegue comprar bisturi mais caixinha de lâmina por valor bem acessível. O que você vai gastar além de você ter que investir numa autoclave? A gente tem alguns materiais aí e produtos que a gente vai precisar utilizar. A gente precisa de uma água desionizada, né, destilada, não pode ser a água da torneira, senão você vai danificar o seu aparelho. Vamos precisar também de umas embalagens, onde você vai colocar o seu material dentro dessa embalagem, fechar ela para que ela possa entrar dentro da autoclave. Em relação a esses materiais, eles têm um custo muito baixo, que você consegue comprar em quantidade. Uma água destilada você vai pagar super barato aí, em base de 5 litros de água. Então rende muito porque a gente coloca em torno de 200 ml dentro da autoclave dessa água. As embalagens eu compro também na internet, eu compro um pacotinho com 100 unidades e eu pago R$25. Então também eu utilizo ela e ela rende demais. E quando eu vou utilizar a embalagem, eu não coloco simplesmente somente uma pinça. Eu monto o meu kitzinho para cliente, que fica até bonito na hora da sua cliente chegar, você pegar o seu kitzinho esterilizado, abrir na frente dela para que ela veja que você tem todos os cuidados em relação à biossegurança. Então dentro desse kit eu coloco o quê? O meu bisturi, a minha tesoura, uma pinça ponta agulha e uma pinça chanfrada ou reta. Eu gosto de ter esses materiais no kitzinho da embalagem de esterilização. Eu sei que hoje muitos profissionais não fazem todo esse processo que a gente acabou de conversar aqui, mas se você está decidida a realmente ser uma profissional diferenciada no mercado, comece a fazer, porque com certeza isso vai valorizar o seu trabalho e a gente precisa entender
que os vírus e bactérias a gente não consegue enxergar, então você não vai conseguir olhar para a sua cliente e identificar se ela tem alguma doença transmissível ou não. Por isso que a gente precisa fazer todos esses cuidados para que a gente possa ter a nossa segurança da nossa vida e da nossa cliente. Mas também você não precisa ficar preocupada que você vai ter que esterilizar material todos os dias. Entenda uma coisa, se você tiver uma grande quantidade de material porque você atendeu muito, daí sim, no final do dia, onde você reservou esse material que você utilizou, separado dos seus outros materiais, você vai fazer todo o processo para esterilizá-los. Se não, caso contrário, você vai reservando esse material e a cada 2 dias você faça esse processo de esterilização e higienização. Mas não deixe de fazer, porque você vai agregar isso também no seu valor como profissional e também para o seu cliente. Então, no vídeo de hoje nós conversamos da importância de fazer a esterilização, o que é uma autoclave e como nós devemos fazer esse processo para que a gente possa ser uma profissional com ética e responsabilidade em relação à nossa vida e à vida da nossa cliente. Então eu te convido a seguir aqui o canal do YouTube e também as minhas outras redes sociais. E se você está em busca em se atualizar e ser uma profissional diferenciada, não deixe de conhecer todo o material que eu tenho e também os meus cursos que eu ofereço, para que você possa então evoluir e eu prosseguir aí junto com você nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo.